Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou estar mostrando aí, devido ao pedido de alguns inscritos aí do canal, falar um pouquinho também sobre o cultivo. Esse exemplar é o Dendrobium farmeri. É uma planta muito bonita, né? Uma coloração bem diferenciada. Mas os pedidos aí no canal foram sobre o Dendrobium thyrciflorum, certo? Bom, pessoal, tanto o Farmeri quanto o Thyrciflorum e o Desinflorum são plantas originárias da mesma região. São plantas aí que são originárias do Himalaia até das ilhas aí da Indochina. Então, o cultivo dessas espécies é o mesmo, certo? A floração é bem semelhante. Como vocês podem perceber, o Farmeri é esse que tem esse amarelo intenso no centro e um rosa bebê nas pétalas e sépalas. O Thyrciflorum é o que tem o amarelo com branco, né? Que é o mais conhecido aí. E o Desinflorum é o todo amarelo, certo? Mas o cultivo de ambos são o mesmo, pois são originários da mesma região. Bom, é uma planta que não é considerada até de grande porte, mas sim de médio porte, apesar de ficar aí um tamanho até que razoável, aí até entre 60 centímetros em média. Planta aí que flore sempre emitindo cachos florais. Esse deu um cacho bem curto e apenas um, mas porque foi uma planta que eu replantei agora recente, há poucos dias. Então eu achei que ela nem fosse florescer esse ano, devido a essa mudança, mas acabou florescendo aí. Apenas uma haste, mas é uma planta que geralmente costumam florescer em várias hastes ao mesmo tempo, formando aí belíssimos arranjos, certo? Como vocês podem ver aí, é uma planta que é até grande. Vou afastar aqui um pouco. Agora de manhã o sol atrapalha um pouco, né? Mas faz parte. Aí, como vocês podem ver, é uma planta que fica até grande, certo? É uma planta que tem um vegetal muito bonito, bem chamativo, né? E assim, como ela foge um pouco aí de grande maioria dos dendróbions, pois dendróbions preferem muitos até serem cultivados em sol pleno, ou uma luminosidade bem intensa. Essas espécies não, certo? Essas espécies preferem aí um sombreamento de 70% ou abaixo de árvores. O melhor cultivo dessas plantas que eu já vi até hoje não foi dentro de orquidários, e sim abaixo, sobre árvores aí. Não sei dizer para vocês o motivo, tá? Eu não, como se diz, é algo assim quase que sem explicação. Porque no orquidário floresce muito bem também. Não é que não floresça bem, floresce muito bem em vários cachos. Uma planta bem chamativa. Mas ela, quando a gente coloca ela ali debaixo de uma árvore, onde ela vai pegar uma luminosidade assim, de lado, né? Não vai pegar uma luminosidade intensa por cima. Um lugar que seja sombreado em cima e muita luz nas laterais. Essa planta tem um desenvolvimento incrível. Cresce bastante e floresce muito também. Mas, como você disse, não é todo mundo que tem árvores em casa, né, que possa estar pendurando essa planta lá de baixo. Não é plantar em árvores, e sim pendurar de baixo, tá bom? Então, assim, é uma planta que não gosta de muito sol. Não, todos eles, os três, né, no caso, não gostam de muito sol. É uma planta que precisa de umidade, certo? O Desde aí acredito que são 4 ou 5 espécies de dendrobium aí que precisam de uma umidade maior, inclusive esses. Se você deixa essa planta, como se diz aí, o estresse hídrico, essa planta ela sente muito, muito mesmo.
E já aconteceu de eu ver amigos aí, pessoas aqui da minha cidade, que perderam a planta devido a isso, certo? Então, assim, ele precisa sim de uma diminuição da rega no período de floração. Mas é uma diminuição de rega, o seguinte, você só evita de molhar as canas dele aqui, os bulbos dele, certo? Mas a base dele, a raiz, é bom molhar todos os dias, ou se você tem frequência de molhar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, é manter a rega normal dessa planta, certo? E não retirar a água por completo, igual muitos fazem. Então, eles precisam de uma umidade até que relativamente alta, né, no substrato ali, não deixar encharcar, mas deixar sempre úmido, um lugar bem ventilado, com bastante ventilação, porque ajuda também na floração dessa planta, uma adubação bem equilibrada, para que você possa ver o desenvolvimento mesmo da planta, assim, como se ela estivesse na natureza, porque eu já vi muitas plantas assim, que tem o porte bem baixo, como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Esses bulbinhos aqui, esse aqui, esse aqui, tá vendo? É plantas que ficam geralmente apenas nesse tamanho, certo? Muitas pessoas aí que tem aí Dendrobium farmeri, Thyrsiphlorum, Desenflorum, que ficam só desse tamanho, não se desenvolvem. Então é devido a quê? Uma adubação deficiente. Então é sempre bom ter uma adubação balanceada. Essa planta é um pouco assim exigente nesse ponto, podemos dizer. Como vocês podem ver aqui, essa planta foi adquirida nesse tamanho, certo? É corte adulto, claro, não precisa dela estar grandona para ser adulta. Como vocês podem ver aqui, ó, esse bulbinho aqui mesmo, ó, floresceu. Então é planta adulta. Mas olha a diferença do tamanho da planta. Então precisa de uma adubação até que balanceada, uma adubação boa, adubos bons, certo? Para ela estar desenvolvendo. Então, assim, tendo aí em mente aí para o cultivo dessa planta é a luminosidade, que não é igual aos outros dendróbios, que é o excesso de luz. Então você tem que conseguir aí moderar essa luminosidade, colocar num lugar que seja claro, mas não tanto. 70%, ideal. Uma umidade relativamente alta, certo? Se você mora em clima aí mais quente, em locais quentes e com a umidade bem baixa, o que você pode estar fazendo é sempre molhar o piso do orquidário, sempre molhar o chão e aumentar as regas, certo? Aumenta as regas, molha todos os dias se você não tem o costume, ou até 2 vezes ao dia no vaso, mas lembrando, se tiver em cachepô, tá? Se tiver em vaso plástico, ele vai manter a umidade mais alta. Então você não molha todo dia, porque acaba apodrecendo. Então, assim, eu indico sempre o cultivo desses dendróbios em cachepô ou vaso de barro, porque ele seca mais rápido, dá uma melhor aeração nas raízes. Como vocês podem ver aqui, ó, ele gosta de mandar as raízes para fora, tá vendo? Aqui, ó, são raízes novas, ó, que eu replantei há pouco tempo, certo? E como vocês podem ver, isso aqui já é uma raiz mais velha, que eu coloquei aqui. Mas é uma planta que gosta de um arejamento também nas raízes. Aí, ó. Um substrato mais grosso, certo? Então isso tudo ajuda para um bom desenvolvimento e boa floração. E você tendo aí esses cuidados, né, que é sempre aí da luminosidade, adubação e rega. Você tendo esses cuidados, você vai ter sucesso no cultivo dessa planta, porque ela é fácil de cultivar, não é difícil. Uma planta que se adapta bem em regiões quentes e frias. Em regiões um pouco mais frias, ela floresce melhor, certo? Porque realmente eles gostam, assim, na época da floração, um pouco mais frio, o clima é um pouco mais frio. Mas isso não atrapalha quem mora aí em climas quentes, assim como eu, de estar adquirindo e tendo essa planta em coleção. Porque ele se adapta muito fácil. Então, assim,
Quem gosta de dendróbio, quer ter essa planta em coleção, tanto esse, o Farmeri, quanto o Tirciflora e o Desenfloro, os meus ainda não floriram, certo? Porque foram replantados. Tô mostrando para vocês aqui, ó. Olha o tamanho que tá o Desenflorum e o Tirciflorum. Tá vendo? São plantas que ficam grandes. Geralmente a gente vê essas plantas bem baixinhas, mas são plantas grandes. Eu vou afastar aqui para vocês verem. Aí. Então, assim, eles ainda não floriram, porque eu replantei eles também, né? Esses eu acho que não vão florir agora esse ano, mas o ano que vem deve vir florada aí, eu vou estar mostrando também para vocês. E esse acabou nos presenteando aí com apenas uma haste, mas muito bonita por sinal. Como vocês podem ver aqui, eu vou tentar focar em uma flor, para ver se eu consigo mostrar o detalhe que tem lá dentro da coloração dessa planta. Meu celular é ruim para focar, tá ruim que só, coitado. Tentando aqui. Mas é isso, pessoal. Vocês tomam cuidado com isso, certo? Com a iluminação aí, porque o grande erro das pessoas que cultivam essas plantas é justamente levar ao pé da letra aquele ditado, que Dendrobium só flore se tiver muito sol. Praticamente muitos cultivam até em sol pleno, que acaba acabando com a planta, queimando, fazendo a planta sofrer bastante aí, certo? Então o segredo maior dessa planta é a iluminação, certo? Não é colocar lá em 50%, igual muitos colocam, porque é Dendróbio 50%. Não, ela precisa de um pouquinho mais de sombra, tá bom? Então é isso, pessoal. Não tem muito o que dizer dessa planta, mas é só isso mesmo, os pontos principais para se ter aí um ótimo cultivo. E se vocês gostaram, tá? Deixe o seu like, não se esqueça, para estar ajudando o canal aí. Se não é inscrito, se inscreve, compartilhe o vídeo aí com grupos de amigos e nas redes sociais aí de vocês também, certo? E é isso. Então, fiquem com Deus e até mais. Logo temos outros vídeos aí, tá bom?